Desculpe aí o atropelo de última hora, que acabei me atrapalhando um pouco no vídeo aí na última hora. Mas estamos todos prontos, né? E podemos iniciar. Sejam todos bem-vindos nesta quinta-feira para a reunião pública que realizamos toda quinta-feira no Grupo Espírita Araci, hoje, 7 de maio de 2020. Como tem sido habitual nas últimas semanas, temos feito essa reunião de forma virtual, à distância, mas unidos em corações, em intenções, em vibrações, em favor de nós mesmos, né? E dos trabalhos que são realizados em nossa casa, cujos espíritos trabalhadores aproveitam estes momentos de união de corações para veicular as nossas energias em benefício dos amigos espirituais que lá se encontram em tratamento. Então, vibremos todos em conjunto em favor da nossa casa e do trabalho que realizamos. Para a gente iniciar nossas atividades de hoje, eu vou ler uma página, como sempre, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 13, cujo título é Não Confundas. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode retundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falências na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus, em que objeto centraliza a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Vamos fazer a nossa prece para dar início assim formalmente à nossa reunião. Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos, embora à distância, mas sintonizados pelo coração e pelas vibrações ao ambiente da nossa casa. Envolva, Senhor, todos os corações aqui reunidos, para que possamos vibrar em sintonia neste momento. Que as suas bênçãos se derramem sobre todos nós, abrindo-nos o entendimento, facilitando a comunicação e a percepção para que melhor possamos aproveitar esta hora
em que nos dedicamos expressamente aos teus ensinamentos. Fica conosco, Jesus. Ampara a todos nós. Ampara a nossa casa, ampara a nossa cidade nesses momentos de tanta turbulência causada pela pandemia. Ampara, Senhor, o nosso país, o nosso planeta, que necessita tanto de renovações que já se apresentam, como temos podido notar. Fica conosco e permita que possamos assim dar por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. Bom, nós trouxemos aqui hoje um tema, temos como motivação algumas opiniões que andamos vendo ao longo da semana e já de algum tempo, que é uma preocupação que é nossa também, né? E que foi assim acentuada por algumas manifestações que ouvimos aí nos últimos tempos. Esses tempos aí de reuniões virtuais e de ver muitos vídeos, né, tem propiciado a gente um aprendizado também bastante ampliado também em diversos campos. Mas alguns oradores, desses que viajam pelo país todo e até para fora do país, alguns, né, têm manifestado uma certa preocupação, como, por exemplo, principalmente Marlon Reikdal, Rossando Kingley, Andrei Moreira, né, que são pessoas bastante conhecidas já no meio espírita e até fora do meio espírita, né, pelas palestras que produzem, palestras de um nível excelente, cada um dentro de uma determinada especialidade, mas com focos muito abrangentes e que têm realmente sido muito úteis. Mas eles começaram a se questionar, principalmente, ouvimos isso principalmente do Marlon Reikdal, né, a respeito dessa questão. Primeiro, com relação a eles próprios, que estavam envolvidos numa coisa louca de compromisso aqui e ali, todo fim de semana, mais de uma vez por semana, no Brasil inteiro, para todo lado, solicitações, e principalmente um clima que se instalou nisso e que estava mexendo até, confessando alguns deles, né, com a própria vaidade, né, porque é um certo estrelismo, né, um incensamento, uma espécie de bajulação mesmo, de lisonja, que eles são alvos, né? E eles não são imunes a isso. São pessoas que estão aí fazendo um esforço, um trabalho, mas que têm as suas dificuldades também, né? E começaram a se sentir afetados por isso. E principalmente esse período aí de mais contenção por conta da pandemia, eles passaram a fazer uma reflexão mais, tiveram a oportunidade de refletir mais sobre isso, né? E alguns deles já disseram até que já cancelaram compromissos, não estão aceitando mais compromissos para viagem e tal, né? Já vinham fazendo isso, porque sentiram que isso não é bem por aí que se deve caminhar. E essa é uma preocupação que já tínhamos, né? Não com relação a nós outros, mas com o movimento espírita, do modo geral. Os espíritas estão com um comportamento muito pueril, não é? São muito, uma certa imaturidade, né? A gente vê as manifestações demonstrando que o espírita, na realidade, está se enchendo de palestras daqui e dali, né? Mas a reflexão, o estudo, o aprendizado, a interiorização desses ensinamentos, eu não sei se está acontecendo, né? A gente vê esse fenômeno já há bastante tempo, né? A gente vê, por exemplo, antes dessa profusão de oradores, de expositores que temos hoje, a gente tinha lá Raul Teixeira, Divaldo Franco, né? Que tinha um público maior e viajavam aí para todo lado, e era essa questão já, né? Faziam caravanas para ver Divaldo, de uma cidade para outra, encher de gente. Aí vim, que maravilha, realmente, Divaldo é muito bom, tem um trabalho excelente, nenhuma vírgula contra Divaldo, né? Mas você perguntava assim, sobre o que ele falou? Falou tanta coisa, é porque Divaldo fala mesmo tanta coisa, né? Mas, quer dizer, as pessoas não estão aprendendo, não estão assimilando.
Um dia depois já não sabe mais o que o orador falou. Aí como ele vem amanhã, vai todo mundo correndo lá para ver de novo, né? Então isso já era um motivo assim, de observação nossa, de preocupação, sem a gente saber direito como abordar. E agora, principalmente o Marlon Reikdal falando sobre isso, a gente fala, gente, então não sou só eu que estou pensando nisso. Conversando com outros amigos, também tem notado essa questão, né? Há no meio espírita, entre espíritas, que, pasmem, professam uma religião racional, uma ausência de senso crítico. O ensinamento fica no campo periférico, né? Na inteligência, gostou, não gostou, descartou. Gostando ou não, né? Apenas compareceu lá, assistiu, tal, acha que está resolvido. Não é bem por aí. Notamos também que há no meio espírita, de um modo geral, uma ausência nos espíritas de conhecimento geral. As pessoas se fecham numa caixinha, né, aquele quadradinho, só espiritismo, só pode ler o que é espírita, só mensagem espírita, só livro espírita, só oradores espíritas. Meu Deus, nós temos que conhecer o mundo. O mundo está aí exigindo a nossa participação. E nós não podemos chegar lá só com o conteúdo espírita, embora seja um conteúdo de excelência. Mas nós precisamos conhecer tudo. Espiritismo não é só estudar a obra de Kardec, e nem essa está sendo estudada, né? Não é só conhecer as obras de André Luiz, é fazer a reflexão em torno destas obras e da nossa realidade. O que podemos aplicar, como podemos aproveitar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? E refletindo sobre isso, amadurecendo essa questão, lembramos de um livrozinho que lemos há muito tempo, livrozinho porque ele é cento e poucas páginas, né? Mas de uma excelência. E ignorado, de um modo geral, pelos espíritos, né? Que é um livro de Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, né? A gente vê tanto falar em Dr. Bezerra de Menezes, né? Nas nossas reuniões, no trabalho que fez, na mediunidade que teve, o médico dos pobres, né? Quase toda a casa espírita, quando recebe uma mensagem que é atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes, como se diz, os espíritos ficam tudo arrupiados, né? Porque recebeu o Dr. Bezerra de Menezes. Não conhecemos o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então ele escreveu um livro com um título curioso, Os Carneiros de Panurgio. Esta obra ele escreveu em 1886, vejam bem, na época do Império. E ele colocou lá na apresentação do livro que esta obra foi escrita durante o Império e para o Império, para aquela época do Império, né? Mas ela é atualíssima hoje, 100 e poucos anos depois, né? E o título que ele dá, outra coisa curiosa é que ele publicou essa obra, ele escreveu essa obra em 1886, mas só lançou em 1890, né? Mas ela foi escrita em 1886, antes da proclamação da República. E foi em 1886 que ele também fez a conversão dele ao Espiritismo, né? Ele havia recebido de presente de um amigo um exemplar do Livro dos Espíritos. E ganhou aquele exemplar do livro logo à tarde, saindo já, retornando para sua casa. E quando pegou o bonde para ir para casa, né, já abriu o livro, né, o Livro dos Espíritos, abriu o livro e começou a ler. E não parou mais, né? Leu aquele livro todo numa volúpia, né? E ele disse que ficou, assim, não chocado, mas aquilo
fez uma diferença enorme para ele. Mas, curiosamente, aquilo que se dizia ali nesse livro não era nenhuma novidade. Apenas desanuviou. É como se tivesse tirado uma cortina, né, e revelou uma outra realidade que ele já mais ou menos tinha ela já instalada em si, apenas precisava daquele empurrãozinho, né? E ele aí se tornou espírita. E em agosto de 1886, numa reunião, numa assembleia da Associação Médicas daquela época, né, ele fez publicamente, comunicou publicamente a sua conversão ao espiritismo e deixou de lado a vida política que ele tinha até então e outras práticas que ele tinha, continuou com a vida, com a medicina que ele nunca deixou de exercer, né, e se dedicou à causa espírita a partir daí. O título que ele deu ao livro, Carneiros de Panurgio, se deve, na verdade, a um personagem de um livro de um escritor francês, François Rabelais. O nome do livro é Pantagruel, um livro que foi escrito em 1500 e pouco, no século XVI. E neste livro, Pantagruel, tem um personagem do livro chamado Panurgio. E tem uma determinada passagem no livro que conta o episódio das ações desse Panurgio, né? Ele estava numa travessia em um barco, e neste barco ia também um senhor chamado Didenot, levando consigo um lote de carneiros, né? Uma quantidade de carneiros para comercializar na região para onde eles iam, né? Para vender naquela região. E aqueles carneiros ali, num barco que não era tão grande, né? Incomodando, berrando, e o carneiro é um bichinho que berra muito, né? É muito pacífico, mas e aquilo começou a incomodar, e houve um certo desentendimento, por conta disso, do Panurgio com esse Didenot, né? Acalmados os ânimos, o Panurgio foi lá, procurou seu Didenot e se ofereceu para comprar, queria comprar um carneiro dele. O senhor escolhe o melhor carneiro que o senhor tem, que eu vou comprar, né? E comprou o carneiro. Então logo comprou o carneiro, pagou, pegou o carneiro e jogou por cima, aquele carneiro berrando, né? Jogou o carneiro por cima da murada do navio e jogou no mar. E o carneiro, os outros carneiros, tudo, pularam. Começaram a pular a mureta do navio e pular dentro d'água, né? E o senhor Didenot, dono dos carneiros, querendo segurar um daqui, dali, não conseguia, acabou caindo também no mar, morreu com seus próprios carneiros. É uma história, um conto, uma lenda quase, porque isso se tornou quase uma lenda e virou uma certa referência, né? Se você for procurar lá no dicionário, você vai encontrar lá parnugismo, né? Que é uma referência a essa lenda, e se criou isso, parnugismo tem duas conotações, né? Uma delas de pessoas, parnugismo é aquele ato das pessoas seguirem outras sem reflexão, como o carneiro, né? Que segue, ele vai um para um lado, os outros todos seguem, vai para cá, todo mundo segue. Eles têm essa característica, são dóceis, e parece que não têm vontade própria e seguem um guia. Então isso virou, se você for procurar lá, você vai encontrar panurgismo, quer dizer isso, né? Então essa história, um tanto boba até, mas ganhou esta relevância. Então, Bezerra de Menezes colocou o título nesse livro, Os Carneiros de Panurgio. É um romance, uma ficção, não tem base na realidade, não é uma história real, ele contou um romance, né? Fez um romance. Escrito naquele estilo, e tem algumas coisas que surpreendem.
nesse romance, né? Não uma história em si, porque é uma história comum da vida de cujo personagem central era um conde espanhol, da nobreza espanhola, né? Com todo aquele orgulho da nobreza espanhola, aquelas questões todas que envolviam a nobreza de antigamente, né? Na época de reis, impérios e tudo mais. E eles tinham uma projeção enorme na comunidade onde viviam, e este nobre, né, esse conde, também tinha sua projeção, era muito admirado, muito respeitado, pelo conhecimento que tinha, pela pessoa boa que era, né, de família tradicionalíssima, enfim. Ele é o personagem central desse romance que Bezerra de Menezes escreveu. O desenvolvimento do drama dele, da vida dele, das peripécias pelas quais ele passou, dos sofrimentos que experimentou, de todas as situações que ele vivenciou ao longo do romance, né? O fio da história é uma história de família, de amores, de frustrações que foram acontecendo e que Bezerra de Menezes vai, ao narrar a história, vai fazendo considerações que poderíamos dizer filosóficas em cada etapa, em cada episódio, em cada situação, de acordo com a maneira como o personagem ia lidando com aquilo e ia superando, ia passando pelas situações que surgiam, né? Nós não vamos falar aqui da história, do drama, do romance, para que vocês leiam, e a gente não vai ficar aqui antecipando. Mas alguns aspectos nos chamaram a atenção e que nós queríamos trazer aqui hoje. O primeiro deles é o conhecimento geral, por isso nós abordamos falando lá primeiro sobre a questão da ausência de conhecimento geral e da dificuldade que os espíritos têm de refletir sobre o que ouve e lê, né? O conhecimento geral do autor, do Dr. Bezerra de Menezes. Médico, né? Mas um trabalho intenso que ele tinha e tudo, mas revelou nesse romance, de maneira muito simples, muito objetiva, nas reflexões que o personagem do livro fazia, né? Toda uma estrutura filosófica que conduzia o personagem na sua vida, né? Inclusive imbuído dos conhecimentos da filosofia espírita. Então era impressionante a maneira como o Dr. Bezerra de Menezes relata ali o conhecimento que ele tem sobre a Revolução Francesa e do que aconteceu depois da Revolução Francesa, porque o personagem dele teve uma passagem lá pela França depois disso e ficou encantado com o que viu, e aí descreve as benesses que houve, embora tivesse havido tanto derramamento de sangue, aquela coisa toda, e ele vai descrevendo isso, né, ao longo, no fio da história. Depois ele teve uma passagem pela Inglaterra, e aí relata também as qualidades daquele povo, né? Os avanços que aquele povo conquistou, os conflitos da monarquia inglesa, né? E relatando tudo aquilo, mostrando um conhecimento sobre aquela realidade. Porque a gente que estuda um pouquinho da história e anda vendo uma coisa aqui e ali, já sabíamos de algumas coisas que ele ali reafirma, né? Coloca, e a gente se identifica naquilo que a gente também já aprendeu há algum tempo, né? Depois, dali ele foi para os Estados Unidos, e aí relata a história, parte da história dos americanos, das conquistas dos americanos, falando da independência dos Estados Unidos, da declaração de independência dos Estados Unidos e da índole daquele povo, enfim, né? E exalta nesta lembrança, nessas considerações, fazendo um paralelo entre George Washington e Jaime III. George Washington, como vocês sabem, foi o primeiro presidente americano. Quando houve a independência dos Estados Unidos, eles logo elegeram um presidente que foi George Washington. Foi um excelente presidente na época, ficou em 2 mandatos de 4 anos, e depois queriam que ele ficasse mais, mas ele falou, não, a Constituição que nós escrevemos previa apenas uma reeleição, e eu vou para casa, né? Não aceitou de jeito nenhum, porque
a lei dizia assim, nós temos que respeitar a lei. Sugeriram até de modificar a lei, mas ele... Então, o Bezerra de Menezes faz um paralelo, né, o personagem lá de Bezerra, entre George Washington e Jorge III. Jorge III era o rei da Inglaterra na época da independência dos Estados Unidos. Duas personalidades contemporâneas, mas completamente diferentes, né? Ele classifica o George Washington como um homem virtuoso e o Jorge III, né, que é o rei da Inglaterra, ele o coloca na condição do panurjo, né? Não era um bom sujeito na avaliação de Bezerra de Menezes. E aí ele vai fazendo uma análise do caráter das pessoas com quem o personagem vai estabelecendo relações, né? De reis, de governadores, né? E as consequências positivas e negativas do caráter, da ação de cada um desses homens, de acordo com o caráter que impulsionava cada um. E ele vai definindo nessas, né, de forma muito sutil, vai definindo nessas observações, nessas análises, aqueles que eram panúrgios, aqueles que eram carneiros e aqueles que eram virtuosos. Então ele acabou fazendo uma distinção de três classes de pessoas, né? De panúrgios, indivíduos, vamos dizer assim, com imperfeição mais acentuada, perversos, né? Com interesses puramente materiais, egoísticos ao extremo, né? Orgulhosos, e que se aproveitavam dos cargos, das posições, em detrimento principalmente dos carneiros, né? Daqueles que eram seus vassalos, daqueles que eram a massa de povo que ele classifica como os carneiros, que se deixam levar por esses governantes hipócritas, né, insensíveis, que não conseguem ver, não têm um preparo sequer, muitas vezes, para dirigir uma nação da importância lá do paralelo que ele faz da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né, e de outras nações, como ele comparou também o reinado da Espanha, que era o país dele, que ele também fazia críticas, né, lá o personagem, né, e havia também, destacava aquelas pessoas que ele chama de virtuosos. Então, três classes de pessoas, né? Os despóticos, né, que no mando e que usando esse mando em benefício próprio e em detrimento dos demais, né? A massa de povo que se deixa conduzir de forma passiva, como os carneiros, por isso os carneiros de Panúrgio, né? E os virtuosos, que são aqueles que eram da massa, mas que já conseguem ter algum discernimento, já conseguem raciocinar, e já conseguem se posicionar de forma diferenciada diante das situações. Como, por exemplo, o George Washington, que é um daqueles que ele coloca nessa situação. Então, esta é uma das características que a gente notou no livro e na capacidade do autor, né, no conhecimento do autor, na análise profunda que ele fazia dos caracteres das pessoas, né? E depois, no mesmo romance, a influência do conhecimento espírita, que o autor colocou de forma também sutil, delicada, mas muito precisa, acontecendo durante a vida daquele conde. Porque ele tomou conhecimento das ideias espíritas, né? E aí começou a agir, né, nas suas ações, que normalmente ele poderia tomar aquelas atitudes naturais entre os nobres e tudo, com as reivindicações que poderiam fazer, ele se via meio limitado por conta dos raciocínios que fazia, né? Então, no curso da vida, ele, na convivência com diversos personagens, ele começou a fazer as avaliações filosóficas e isso norteava as decisões que ele tomava. Observava os comportamentos dos agentes, né? Considerava as circunstâncias em que eles tomaram essa ou aquela medida, né? Sofria muitas vezes a ação desses agentes,
mas conseguia ir se posicionando, né? Conseguia ver um outro lado e não deixava de dar uma chance a um, a outro, né? Via as necessidades e ele foi fazendo algumas análises muito interessantes. Por exemplo, nos panúrgios, né? Ele começou a perceber que muitos daqueles que ele classificaria como panúrgios, né? Eles eram panúrgios por força das circunstâncias, né? A vida, né? Os desfavores da vida, os sofrimentos da vida, né? Uma injúria, um fator negativo que aconteceu ainda quando jovem, e o sujeito é tomado de revolta, de indignação, e vai querer ir às forras, e acaba desviando por um caminho torto. Mas no fundo, não era uma pessoa ruim, tinha coisas extremamente aproveitáveis, bastava que se lhes desse oportunidade, que se lhe esclarecesse, que se lhe acolhesse aquela alma sofrida, insatisfeita, inconformada, e lhe desse uma oportunidade. E esse nobre começou a fazer isso em uma série de situações, né? E começou a ter retorno desta ação benemérita que ele fazia. Os carneiros, por outro lado, embora passivos, embora indolentes, embora sem vontade própria, quando atendidos nas suas reais necessidades, que eram esclarecidos, eram instruídos, eram principalmente respeitados como seres humanos, como indivíduos úteis na sociedade, esclarecidos sobre o seu papel na sociedade, também respondiam muito bem e conseguiam conquistar a própria autonomia, porque ia se crescendo daquele conjunto. Tudo isso, né? Porque um homem de virtudes pôde influenciar os outros, mostrando o que pode um homem virtuoso, um homem que quer o bem, um homem que se instruiu, que tem uma capacidade e que pode realizar alguma coisa em benefício dos seus semelhantes, quaisquer que sejam, pelas suas ações. Aí nos lembramos, né, de Emmanuel, né? Veja como te comportas, porque talvez você seja o único evangelho que o teu irmão lê. Essa é a verdadeira missão dos espíritas. E este nobre agia, de certa forma, segundo estes ensinamentos, né? Descobriu a prática, ele que era um nobre, orgulhoso, espanhol, né? A nobreza espanhola é das mais orgulhosas, mais arrogantes e prepotentes que existiam, né? E ele lá, um conde espanhol, né? Exercitando a tolerância, o bom senso e principalmente a humildade, a maior das virtudes, que permite o crescimento de todas as outras. Lendo o livro do Dr. Bezerra de Menezes, fazendo essas conjecturas todas, né? Admirando ainda mais o caráter daquele homem, que não era só aquele velhinho bondoso, aquele médico que nós identificamos aqui como o médico dos pobres, né? Ficamos ainda mais admirados. E quando foi a noite de ontem, na nossa reunião aqui, que nós fazemos toda quarta-feira, por conta da reunião mediúnica que a gente fazia toda quarta-feira, mas que não temos podido fazer por conta da pandemia, mas nos reunimos aqui, né? As pessoas que participam da reunião, nos reunimos cada um na sua casa e fazemos orações e vibrações, né? Em favor dos trabalhos que são realizados na nossa casa. E ontem, atendendo a esta proposta rotineira nossa, o capítulo que foi lido do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos aqui, foi Bem-aventurados os pobres de espíritos, que é uma das bem-aventuranças que a gente tem dificuldade de entender, né? Porque fala bem-aventurados os pobres de espíritos, e a gente fica pensando, quem são os pobres de espíritos? Analisando a vida do Dr. Bezerra de Menezes, com toda a riqueza do conhecimento que ele tinha, das virtudes que ele possuía, né, principalmente,
é um pobre de espírito, no conceito dos homens ainda materializados. Então, começamos a entender aqui o que Jesus quis falar com isso, e à medida que a gente vai lendo Kardec explicando isso e mais as considerações que vêm nas instruções dos Espíritos, a gente vai aprendendo. E aí tentamos fazer aqui uma aproximação do caráter, das virtudes, do homem Bezerra de Menezes, com essa questão, com essa bem-aventurança. Quem foi Bezerra de Menezes, né? Médico, formado pela Faculdade de Medicina da Marinha. É interessante isso, né? A Marinha acho que foi uma das primeiras faculdades de medicina que tinha no Rio de Janeiro aqui, e via gente do Brasil todo. Eurício Bessanufo mesmo teria sido encaminhado para fazer medicina, não veio por outras circunstâncias, né? Mas teria vindo, né? Então, uma pessoa, um médico que hoje já tem um certo destaque na sociedade, naquela época, formado pela Marinha, já tinha toda uma projeção, era uma espécie de autoridade, uma referência na sociedade. Dr. Bezerra de Menezes era médico com essas características, né? Além de ser muito humano, tinha uma clientela enorme, e ele professava a medicina como um sacerdócio, que todos sabemos e conhecemos. Era também escritor. Escreveu diversos livros, parece que 12 livros, um deles esse, né? Os Carneiros de Panurgio. E ainda tinha uma coluna própria em um jornal importante do Rio de Janeiro, chamado O País. Ele tinha uma coluna ali, que ele usava isso, dessa coluna, com muita frequência, nas questões que eram levantadas, porque ele também era político, né? Ocupou um cargo que hoje seria o de deputado estadual, né? Primeiro vereador, depois foi deputado estadual, alguma coisa assim. Era um homem que na política se revelou um homem de visão, se destacou pela clareza dos seus posicionamentos, né? Não teve muito êxito, porque encontrou muita oposição, porque o número de Panurgio era muito grande, né? Mas ele nunca deixou de levar as suas bandeiras e fazer os seus pleitos, né? E realizou obras, porque uma época ele esteve afastado da política, do cargo eletivo, ele exerceu a função de administrador de algumas empresas públicas, né? E com isso ele também trouxe o progresso. Para que se tenha uma ideia, essa estrada aqui de ferro que nós temos ainda hoje, né, que veio do Rio até Macaé, foi projeto e obra defendida e executada por influência do Dr. Bezerra de Menezes. E o projeto dele era maior, porque era para vir até Macaé, depois se estender até Bom Jesus, de Itabapoana, e de lá até o Vale do Aço, porque ele já via a possibilidade de trazer o aço lá do Vale do Aço para ser embarcado aqui, porque também havia projetos de um porto aqui nessa região onde hoje está se fazendo o Porto do Açu. Então veja a visão política deste homem. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção dos espíritas. Nós não precisamos ficar acomodados. Nós não, dentro do quadradinho da doutrina espírita. Somos homens no mundo. E Jesus diz, ide e pregai. Ide e pregai. Não era para se isolar, é para participar. Não precisamos participar da vida política partidária e discutir essas questões loucas que estão aí. Não, mas ter a nossa participação efetiva. Mostrar a que viemos. Mostrar a nossa luz, o nosso conhecimento e influenciar as pessoas, como ele fez e como ele coloca aqui no livro dele, o personagem dele fazendo, né? Como escritor, quando, por influência da Igreja Católica, surgiu uma lei proibindo as reuniões espíritas, e ela foi classificada, a prática do espiritismo foi classificada como crime. Ele foi lá para a tribuna do jornal O País e defendeu a doutrina, né? Se expôs, lutou contra, derrubaram aquele
aquela lei, porque daí se juntaram outros, muita gente séria, muito escritor, muito poeta da época, né? Que aquilo era um absurdo, em plena república, né? Enfim, foi derrubado aquela lei, e ele depois, pela influência que tinha, ele já espírita, né? Acabou sendo presidente da Federação Espírita Brasileira. Abandonou a política, né, e liderou e apaziguou o movimento espírita da época, quando estava havendo algumas dissidências, algumas questões, essas questões bobas que a gente inventa aí para discutir se é isso, se é aquilo, se o corpo de Maria era assim ou assado, se Maria era virgem ou se não era, se o corpo de Jesus era dessa ou daquela forma, enfim, né, essas questões que às vezes dividem mais do que o que somam, né, e além de outras, e os espíritos estavam se dividindo por conta disso, e ele começou um trabalho como presidente da federação, apaziguou os espíritos, ainda no espiritismo nascente, e foi um grande presidente da Federação Espírita Brasileira, impulsionou muito a Federação Espírita Brasileira na época. No leito de morte, vamos encontrar um homem sem posses, pobre, necessitado de ajuda, né? E as pessoas que iam visitá-lo, os amigos, os doentes que muitas vezes ele foi atender, vinham visitá-lo, percebiam a dificuldade, a carência que estava havendo ali, carência material mesmo, de recursos, né? Para não ofendê-lo, para não desagradá-lo, né? Colocavam dinheiro embaixo do travesseiro dele, discretamente, né? Conversando e tal. Depois via a pessoa que cuidava lá do serviço dele ali, pegava aquele dinheiro para suprir as necessidades da casa. Faziam isso discretamente, né? Para não chamar a atenção dele, né? E nem conversavam com as pessoas, deixavam lá. Aí haviam lá notas de algum vulto, de pessoas que tinham uma posse, mas também a moeda daquele que repartia o que era seu, para auxiliar aquele que ganhou o único título que nós conhecemos. Tem todos esses que enumeramos aqui, mas ele como é conhecido? O médico dos pobres. Entendemos que ele é, por excelência, um pobre de espírito, um bem-aventurado, como se encontra Dr. Bezerra de Menezes depois da morte. Bem-aventurados, disse Jesus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Ele está no reino dos céus, né? Segundo algumas notícias que a gente tem, ele já teria sido convidado para ir trabalhar em outro planeta. Tal a envergadura desse espírito. Mas ele pediu que não, que ele gostaria de ficar mais um pouco por aqui, ajudando as pessoas daqui. Este homem é um pobre de espírito, mas é um bem-aventurado. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos guardar estas reflexões no íntimo dos nossos corações, das nossas vibrações, e que ela sirva de estímulo para que nós possamos, também nós, ir galgando, caminhando, fazendo a nossa trajetória de acordo com os ensinamentos que essas pessoas, esses vultos tão preciosos nos deixam. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que todo mundo fala, mas o nosso lá de Sacramento, né, o que eu falei ainda há pouco dele, e agora me foge o nome, mas também de grande relevância, né? Também um defensor dos pobres, da pobreza, e que tem um trabalho lindíssimo no campo da mediunidade e da educação, que
que até hoje não conseguimos implantar os métodos que ele implantou. Estamos falando de Eurípides Barçanufo, um grande vulto também, pouco defendido e pouco falado do meio espírita, mas grandes exemplares, vamos dizer assim, de bem-aventurados, de pobres de espíritos. Uma boa noite a todos e que possam, nesta noite, levar com vocês as vibrações que sentimos na nossa reunião e que todos possam ter uma boa noite com Jesus.